Olá, sejam muito bem-vindos. Quando se fala em Brasília, muitos pensam de imediato na Praça dos Três Poderes, nos trabalhos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas ao lado dessa máquina pública tem um setor que trabalha e muito na capital federal e é o responsável pela maior geração de emprego e renda no DF, o setor de serviços. Um segmento que se transforma e se moderniza, de olho nas oportunidades pós-auge da pandemia. É sobre esse cenário conversamos agora com José Aparecido Freire, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, a FEComércio DF. Presidente, seja bem-vindo aqui no canal Empreender. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Agora é interessante, presidente, a gente estava citando esse cenário de Brasília. Muita gente vê Brasília na televisão, vê lá Congresso, Palácio, Supremo, mas Brasília tem muito mais a oferecer. E dados, inclusive, da FEComércio apontam que em 2016 essa chave foi virada. A independência de Brasília do setor público passou a ser menor do que do serviço, iniciativa privada. Como é que foi essa transformação, presidente? Bom, começou em 2016, nós assumimos isso, passamos a ter 50,3% do PIB do Distrito Federal. Em 2019, que foi a última avaliação, que foi antes da pandemia, já chegamos a 51,6%. Então, hoje, com muita felicidade, o setor produtivo ele gera mais riqueza do que o serviço público dentro do Distrito Federal, mesmo juntando o federal e o do governo do Distrito Federal. Agora, é um dado importante e imagino o desafio de manter esses números, né? Até porque isso dá independência, dá iniciativa privada para o setor público, né? Esses dados tendem a crescer, ou seja, essa chave virada e a proporção da iniciativa privada, né, na comparação com o setor público, tende a crescer nos próximos anos? Sim, Brasília tem um aeroporto que é considerado hoje, eu considero, o melhor hub que nós temos, né? O aeroporto de Brasília é muito bom, nós temos voos diretos para todas as capitais do Brasil e para quase todas as capitais do mundo, né? Então, diariamente, tendo esses voos, e temos uma logística muito boa, estamos muito bem localizados, Brasília tem criado polos para crescimento, então nós esperamos que realmente, com a LOAS principalmente, que foi aprovada aí o ano passado, que venha ajudar muito a trazer novos investimentos para o Distrito Federal. Agora, Brasília hoje, sem dúvida nenhuma, é uma cidade muito boa para se investir. Isso é importante, presidente, para a gente até, quando a gente fala em Brasília, tem alguns estigmas, né? E aqui se produz muito. E tem uma economia, quando a gente falava em transformação, que é a economia criativa. São ramos que até pouco tempo não existiam. Agora vem o 5G, Brasília foi escolhida a primeira região do país a operar com o 5G. Muitas oportunidades podem surgir nesse ramo de economia criativa. Inclusive nós temos na FEComércio uma Câmara de Economia Criativa, que também é ligada à Câmara de Turismo, que é um setor que também deve crescer bastante em Brasília. Hoje, Brasília, você pode escolher o evento que você quer ir. Eu até fiquei em dúvida o qual ir, porque o setor de eventos passou aí 2 anos parado e agora realmente tem tido muitos eventos, né? E a economia criativa ela está dentro desses eventos. Quando tem um evento, ele tem 52 atividades envolvidas e o setor de economia criativa é um deles e é o que leva muito dessas ramos de atividade para os eventos. Então, o turismo, né, nós temos falado bastante do turismo, comentado muito que as pessoas chegam em Brasília, eles vão nos nossos monumentos, que são maravilhosos, tiram uma foto lá fora e vão embora. Então, a gente tem incentivado muito que os turistas venham a Brasília e visitem o interior dos nossos monumentos. Nós tivemos um congresso aqui em Brasília recentemente de empresarial, 37º CSNE. Tivemos aqui mais de 1.000 empresários de fora e eu falei na abertura em relação a essa questão do turismo e nós tivemos os nossos monumentos sábado e domingo, pós-congresso, extremamente bem visitados. Então, o turismo e o setor de eventos, aí agora também com a nossa arena voltando a funcionar, a gente tem uma perspectiva muito boa e de que isso possa ativar a economia do Distrito Federal, gerar muito emprego, que é o que a gente mais está precisando, né? Agora, você toca num ponto, presidente, que é a questão do turismo, que foi o segmento mais atingido durante a pandemia, né? Como foi passar por esse momento de pandemia nesse setor
e como é a recuperação nesse pós-auge da pandemia, já com a reabertura, como o setor viveu esse momento e como é que está agora depois desse auge da pandemia? Eu tenho falado bastante que o setor de turismo de eventos ele não está querendo mais andar e nem correr, ele está querendo voar. Então, por isso que nós temos tido aí inúmeros eventos. As empresas de turismo estão aí trabalhando muito, se dedicando muito e tendo uma perspectiva muito boa para esse final de ano, início de ano aí, final de 2022, início de 2023, porque também as pessoas estão com saudade de viajar e viajar com mais tranquilidade, porque até dezembro de 2021, janeiro de 2022, quem estava viajando estava preocupado. Agora nós já tivemos aí a liberação de máscaras, inclusive nos voos, né? Então isso mostra que, felizmente, nós estamos aí quase no fim da pandemia. E é um setor que esse final de ano deve crescer bastante. É interessante o senhor citar sobre engajar as pessoas ou incentivar que conheçam aqui nosso turismo cívico, né? Eu faço comparações com outros países, por exemplo, nos Estados Unidos o americano tem uma obrigação, que é conhecer Washington. Ele tem aquela obrigação de conhecer lá o Congresso, a Casa Branca, né? Como incentivar isso no brasileiro e mais do que isso, o senhor citava a questão do hub, como incentivar que aquele turista de negócios, de eventos, ele passe aqueles dias com mais movimento, que são os dias úteis, né? Terça, quarta, quinta, que Brasília está cheia, e permaneçam. Fiquem, por exemplo, no fim de semana para dar aquela esticada e conhecer de fato a capital federal. No 30º Congresso aí nós fizemos isso, né? Incentivamos, falamos muito com as pessoas, que o Congresso terminou na sexta à noite, para que elas ficassem o fim de semana aqui. E você está bem correto quando você fala, Rodrigo, em relação... Brasília ela tem uma tendência política. Então, de segunda-feira, meio-dia, até quinta à tarde ou sexta de manhã, os hotéis estão todos lotados. De sexta-feira à tarde até segunda-feira de manhã, os hotéis estão com bem menos hospedagem. Então, existe esse trabalho no turismo também, para que nós possamos fazer pacotes turísticos, trazendo gente para Brasília para passar o fim de semana e fazer o City Tour, conhecer esses monumentos. Brasília precisa disso. Nós precisamos qualificar guias turísticos para que eles façam esse trabalho do turismo aqui. É um trabalho interessantíssimo, nós teríamos condições de fazer preços bem acessíveis, porque como nós temos voos diretos de todo o Brasil para Brasília e temos os hotéis teoricamente mais vazios nos fins de semana, e nós temos uma boa logística, porque o nosso grande legado da Copa do Mundo em Brasília foi a questão do eixão, porque foi feito aquele túnel na saída do aeroporto. Então, Brasília você não tem engarrafamento para sair do aeroporto. Então, tem essa visão mais ampla do eixão da nossa capital. Quem sai do aeroporto já sai vendo uma Brasília maravilhosa, né? Então, nós temos que realmente qualificar guias turísticos e termos um turismo mais pujante em Brasília. Isso é interessante, presidente, que eu lembro antes dessa reforma, que é realmente um legado aí do período de grandes eventos, Copa do Mundo, né? Para chegar ao aeroporto era difícil. Então era um risco, por exemplo, fazer uma conexão e conhecer Brasília. Hoje as pessoas podem sair com muito mais tranquilidade. Se tem algumas horas em Brasília, podem conhecer, aproveitar. É o chamado stopover, né? Que muitas companhias aéreas investem nisso, mas de repente pode ficar até um dia aqui em Brasília e aproveitar para conhecer a cidade e depois seguir viagem. Nós hoje quem chega no aeroporto e precisa vir para o centro da cidade, ele pega o contrafluxo, né? Esses horários mais saindo do horário de fluxo, pega o contrafluxo. Então, do aeroporto para o centro de Brasília é 15 minutos. Qual a capital do Brasil que tem isso? Eu desconheço. Nós temos aeroportos que são longe das capitais. Então, Brasília tem essa tendência maravilhosa. Nós precisamos trabalhar o turismo, trazer o turista para cá. Porque você já viu falar alguma vez em pacote turístico de algum lugar do Brasil para Brasília? Nós estamos na capital da República, isso não existe. Então nós precisamos juntar com as companhias aéreas, com essas empresas que fazem os pacotes turísticos e montar pacotes turísticos para o fim de semana para Brasília. Porque nós não temos, isso nunca existiu. E nós temos hotéis com grande capacidade, uma rede hoteleira maravilhosa
de sexta a segunda. Então, é só trabalhar um pouquinho que Brasília está pronta para fazer todo esse trabalho no turismo. Tá aí uma meta importante. Por falar em meta, presidente, a FEComércio recebeu candidatos ao governo do Distrito Federal. Esse é um momento oportuno de discutir projetos e projetos voltados para o segmento de serviços, turismo, aqui do Distrito Federal. Então foi feita uma rodada com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal para levar as demandas do segmento aos candidatos ao governo do DF. Qual foi a resposta e como é que foram esses encontros? Nós elaboramos 7 perguntas que foram repassadas a toda a assessoria de todos os candidatos. Os 6 candidatos foram convidados para a nossa sabatina. Os candidatos tiveram a oportunidade de colocar suas propostas e responder essas perguntas. Perguntas ligadas ao setor de empreendimentos, né? Também uma das perguntas é em relação ao turismo, em relação aos impostos, né? Nós temos Brasília, nós pagamos 18% de ICMS, onde não existe um percentual definido. Aí nós temos Minas Gerais e Goiás que pagam 17%. Então, essa foi uma preocupação. E em relação ao Goiás, a questão dos incentivos fiscais, né, que Brasília, para atrair grandes empresas, nós temos um grande concorrente, que é o Estado de Goiás. Muitas vezes o Estado de Goiás dá esse benefício fiscal e Brasília não dava. Brasília tem uma lei dos atacadistas, a Lei 5.005, que beneficia o atacadista, né? Mas nas nossas perguntas estava isso. E a questão das LUOs, né? Nós tivemos aí a aprovação da LUOs, tivemos uma primeira aprovação de uma ampliação da LUOs, uma segunda ampliação e nós esperamos que em 2023 possamos ter aí a terceira atualização da LUOs em relação ao PPCUB, né, que é o plano diretor de Brasília. E então as metas foram essas. Agora, presidente, a gente sabe que em época de campanha os candidatos costumam prometer muito, né? Agora, como acompanhar depois da eleição para que essas metas sejam cumpridas, né? Qual é o papel da FEComércio, que representa o maior setor produtivo, que mais gera emprego e renda aqui no Distrito Federal? Então, imagino que tem um peso aí, obviamente, nesse contato institucional com os governantes. Hoje, na nossa base do Distrito Federal, juntando matriz e filial, nós temos 223.543 empresas, que geram 316.137 empregos. Então, o que nós vamos fazer? Quem chegar ao Palácio do Buriti, já em janeiro, nós vamos estar encaminhando, né, um ofício cobrando essas promessas que foram feitas. Nós temos tudo gravado, né? Mas não foram coisas que estão assim desproporcionais ao que o governo possa cumprir, mas são coisas que podem realmente alavancar e muito o setor produtivo e principalmente trazer novas empresas para Brasília para gerar emprego. O que nós mais precisamos em Brasília hoje realmente é gerar emprego. Agora, o senhor citou a concorrência com nossos vizinhos, e muitas vezes a concorrência é desleal, porque é uma guerra estabelecida entre as unidades federativas. Como é que o senhor encara aí essa competição com os governos de Goiás e de Minas Gerais, como o senhor citou? Já fala-se muito tempo nessa questão da guerra fiscal. Então, os governos do Distrito Federal, eles têm que saber, quem foi eleito para o Palácio do Buriti, tem que ficar atento ao que o Estado de Goiás, o que o Estado de Minas Gerais está fazendo, para que possa fazer melhor. Fazendo melhor, nós vamos atrair, porque nós estamos muito mais bem localizados do que Goiás e principalmente do que Minas Gerais, porque nós temos um aeroporto muito melhor, estamos no centro do Brasil, somos uma planície aqui em Brasília, então a questão da mobilidade, a questão do transporte saindo de Brasília é muito melhor do que o Estado de Minas e o Estado de Goiás. Então, se nós conseguirmos atrair empresas para Brasília, com certeza essas empresas jamais irão embora. Nós fizemos a pesquisa do Instituto FEComércio, de expectativa de vendas, e a perspectiva de crescimento é 19,5% em relação
a 2021. Agora, presidente, falando nos cenários, há um fenômeno aqui em Brasília que a gente vê também, que é o crescimento da participação feminina no empreendedorismo. Então a gente vê nos dados, inclusive, da FEComércio, as mulheres hoje com mais de 79 mil das matrizes, 80 mil CNPJs. Esse número ele vem numa crescente, as mulheres estão participando mais desse cenário de empreendedorismo aqui no Distrito Federal? Com certeza, nós temos hoje cerca de cada 100 CNPJ que nós temos em Brasília, 32 são de mulheres, então 32%. Nós temos hoje quase 43% dos lares aqui no Distrito Federal que são bancados, são geridos por mulheres. Temos na população do DF, cerca de 52% a 53% são de mulheres. E tem um dado mais interessante que as mulheres amam quando eu falo disso, né? 84% das compras realizadas no Distrito Federal são influenciadas por mulheres. Então, a mulher hoje, ela realmente tem conseguido um papel muito importante no empreendedorismo. E as mulheres têm crescido em números também, não é só em Brasília, eu estou falando de Brasília, mas no Brasil também as mulheres estão crescendo. Mas aqui no DF, o empreendedorismo é muito forte. Nós, na FEComércio, inclusive, temos a Câmara de Mulheres Empreendedoras. A CNC, recentemente, também criou a Câmara de Mulheres Empreendedoras, com participação de 2 mulheres por estado brasileiro. Criou também o SENAC, no Departamento Nacional, criou a carreada para elas, né, que é também, juntamente com o Ministério da Cidadania e das Mulheres, uma parte que as mulheres gostam demais, então não há como correr, né? As mulheres realmente, depois da Constituição de 88, elas estão aí muito dispostas a entrarem firmemente nesse mercado que é de serem empreendedoras. E a gente vê o potencial que existe ainda, porque cresceu bastante, mas tem muito ainda a crescer, até fazendo uma comparação com a população hoje, né? E a diferença ali entre a população masculina e feminina. Agora, presidente, para crescer é preciso também investir em qualificação profissional. Para empreender é preciso estar preparado, né? Qual é o trabalho que a FEComércio faz, até com outras instituições parceiras, nesse sentido, de preparar os nossos empreendedores? O sistema FEComércio DF ele tem 2 braços fortes, que é o SESC, que é o Serviço Social, e o SENAC, que é o de aprendizagem. Então, a semana passada mesmo, nós abrimos 1.800 vagas de curso de aprendizagem e aperfeiçoamento gratuito. Porque de cada R$100 que nós investimos no SENAC, 66,67 nós temos que colocar de qualificação gratuita. Nós temos emprego em Brasília, mas nós não temos profissionais qualificados. Então, o SENAC, hoje, em determinadas áreas, quando ele forma os profissionais, todos eles estão empregados. Então, realmente, a qualificação profissional hoje, ela é uma necessidade. Todos os candidatos têm falado isso a nível Brasil, mas a nível Brasília, Brasília, como está crescendo muito, tem necessidade muito grande de profissionais qualificados. E nós, do SENAC, estamos muito preocupados com isso, estamos trabalhando, pretendemos aí abrir uma nova unidade na parte norte da cidade, para também olhar esse lado que nunca foi olhado no lado de qualificação. Nós temos hoje cerca de 430 mil moradores na parte norte da cidade. Com a ampliação e a melhoria dessa transporte, dessa anel viário que foi criado na parte norte, então Brasília tende a crescer para a parte norte, porque eu acho que a parte sul hoje já está meio estagnada, mas nós temos muita coisa a crescer na parte norte. Existem muitos projetos, VLT, metrô. Então, assim, hoje o empresário também ele tem toda essa parte norte de Brasília para crescer. Eu, no meu entendimento, eu moro em Brasília desde 1972 e eu acho que Brasília hoje tem que olhar muito para a parte norte da cidade e tem muito potencial.
Nós temos aí um hub muito bom de transporte, né? A facilidade de chegar em Brasília, ela é muito grande. Nós estamos próximo das capitais, próximo de Goiânia, próximo até de Belo Horizonte, e muitas cidades. Nós temos 11 cidades aí na rede Distrito Federal. Então, Brasília é uma cidade que tem tudo para crescer, e principalmente na parte norte. Agora, presidente, o senhor falava de potencialidades, de possibilidades de crescimento, e para citar alguns setores abarcados pela FEComércio, quais são os setores que estão mais se desenvolvendo nesse momento ou que têm maior potencial até de crescimento? Diversos setores, né? Mas os setores que geralmente estão demandando mais é o setor varejista de roupa, calçados, e aí a parte de beleza, né, também tem crescido bastante. Então aí nós temos inclusive um levantamento, nós temos o mapa do comércio, que ele cita e ele tem todos esses percentuais de que cada setor que está dentro do sistema comércio representa em termos de percentual. Mas os 3 maiores realmente são esses. Agora, por falar em setores e em potenciais, presidente, está chegando aí um momento de grande expectativa de vendas, né, que é o Dia das Crianças, né? Já como projetar, prever, devemos crescer, há uma boa perspectiva depois de anos aí mais difíceis durante a pandemia? Nós fizemos a pesquisa do Instituto FEComércio, de expectativa de vendas, e a perspectiva de crescimento é 19,5% em relação a 2021, um faturamento de 180 milhões dentro do DF nessa data, um ticket médio aí masculino de R$ 182 e um feminino de 187, que vai dar aí um crescimento em relação a 2021 de mais de 42%. Olha só. Então, a expectativa é boa. Eu sou um otimista, e eu falo que Brasília foi a cidade que eu escolhi para empreender e para morar. E eu acho que é a melhor cidade do Brasil que tem para se investir. E o empresário do DF, diferente do que muitos falavam anteriormente, são empresários muito conscientes. E essas pesquisas que o Instituto FEComércio está fazendo a pedido da FEComércio, elas dão um norte muito bom para o empresário investir. Agora, para isso, para planejar, projetar, ainda mais datas importantes como essa, tem que mensurar, tem que ter dados, né? Até para decidir questões do dia a dia, por exemplo, contrato ou não funcionário, avaliando a demanda. Para isso tem que ter mensurar esses dados até para se preparar. A FEComércio DF, né, desde que nós assumimos a gestão juntamente com a diretoria em março de 2021, essa nova gestão, que nós estamos investindo nessas pesquisas. Eu, como empresário, eu sempre falo que a pesquisa bem feita, ela dá um norte muito bom para investimento. Então, o empresário, quando ele tem essa perspectiva boa, principalmente de crescimento, um pós-pandemia, ele investe sem medo. Então, a gente dá um parâmetro muito bom para investimento. E isso tem acontecido e as vendas têm acontecido. Brasília é uma cidade que tem vias muito amplas e o nosso consumidor de Brasília, ele gosta da compra presencial. Nós temos bons shopping centers, bons comércios de rua, tanto aqui no Plano Piloto como em todas as cidades satélites, nossas RAs. Então, o brasiliense, ele gosta da compra presencial. Ele não é tão entusiasmado pela compra virtual como em outros lugares do Brasil. Aqui, dentro do Plano Piloto, isso é um pouquinho maior, mas nas nossas RAs, nas cidades satélites, realmente o pessoal gosta de circular. E agora, né, com essa toda a flexibilização que tem aí de mobilidade, então as pessoas estão indo à rua e a gente aguarda que realmente o Dia das Crianças seja um bom dia de vendas para nós. Agora, interessante, presidente, porque realmente o brasiliense tem aí essa dinâmica, essa tradição, né, de conhecer o comércio, de estar ali do lado, de gostar, de ter sua loja preferida e fazer questão de estar presente, mas o empreendedor ele tem que ter aquele know-how tecnológico até para acessar novos clientes, né? E a pandemia foi um aprendizado para muito empreendedor que tinha que investir também no tecnológico?
Sim, na verdade foi um meio que obrigado, né? Ou eu invisto agora em tecnologia, eu crio aí uma venda pela internet, eu crio um delivery, né? Ou eu vou ficar fora do mercado. Então, foi meio que uma obrigação. Na verdade, nós temos tecnologia desde 1966. Se nós pegarmos aquela série que teve lá em 1966, lá já se falava em tecnologia, né? É um filme, eu não vou aqui citar o nome, mas se você pegar no nome dos personagens, pegar nos personagens lá, um estava com um tablet na mão, o outro estava com um leitor de código de barra e o outro com um celular. Então, nós temos tecnologia há muito tempo, só que o brasileiro ele demorou um pouco a querer usar a tecnologia, mas hoje é inevitável. Hoje as empresas têm que criar o comércio eletrônico também, pode continuar com o físico, mas criar o eletrônico, porque hoje não tem como mais a empresa sobreviver se ela pelo menos não mesclar o físico com o virtual. Presidente da FEComércio, quero agradecer a participação aqui em A Entrevista no canal Empreender. A gente, pelo papo, deu para ver que tem muito assunto ainda para se discutir e Brasília tem muito potencial. O Distrito Federal tem muito potencial, ainda mais nesse setor que mais emprega e mais gera renda. Muito obrigado, presidente. Muito bom. Brasília é a nossa cidade, né? A cidade que escolhemos. Aqui eu estudei, aqui eu construí minha família e muitos fizeram como eu fiz. Então, é uma cidade realmente pujante, é uma cidade que vai crescer muito. Nós temos muito a crescer e digo para você que é uma felicidade. Para mim, é a melhor cidade do Brasil que tem para empreender e para morar. Presidente da FEComércio, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua participação, telespectador do canal Empreender, por mais essa entrevista e já deixar o convite para acompanhar aqui nossa programação e novas entrevistas. Muito obrigado e até mais.